Nesta continuação do 6º encontro do Clube Dakar Overland nas Serras Fluminenses, faremos um tour no Centro Histórico de Petrópolis. Visitaremos museus, palácios e casarões famosos. Conheceremos um concorrido restaurante isolado no interior da mata, onde saborearemos sua culinária surpreendente. Passaremos uma agradável tarde na charmosa Itaipava. E no retorno para casa, conduziremos por uma trilha off-road conhecida como Caminho do Imperador. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e acione as notificações. Ajude o Dakar Overland a crescer e difundir a cultura overland no Brasil. Começamos o 3º dia da viagem com um delicioso e farto café da manhã na pousada Vila Brasil. Torcíamos por um tempo aberto, pois a programação da manhã seria um passeio guiado a pé pelo Centro Histórico de Petrópolis. Deixamos a pousada às 8h30 da manhã. Em menos de 20 minutos, já estávamos no Centro Histórico. Estacionamos os carros próximo ao Museu Imperial. Olha essa chuva! Programinha bom! Dakar Overland rumo ao museu em dia de chuva! Sem desanimar, abrimos nossos guarda-chuvas e seguimos em uma divertida fila indiana. Que bonitinha a excursão do Dakar Overland! Nos encontramos com a guia que contratamos para nos apresentar toda a herança cultural e histórica da cidade imperial. Petrópolis era onde Dom Pedro II e sua corte passavam o verão. Palácios e casarões foram então erguidos. Há na atualidade cerca de 1.000 imóveis tombados. E começou nosso tour aqui na cidade de Petrópolis a pé, sob chuva. Estamos em 25 guarda-chuvas aqui na região central. E estamos agora aqui diante do Museu Imperial. Infelizmente está fechado, não vamos poder entrar. Iniciamos nosso passeio caminhando pela Rua da Imperatriz, em direção à Praça Princesa Isabel, onde está localizada a Catedral São Pedro de Alcântara, em estilo neogótico francês. Em seu mausoléu, encontram-se os restos mortais da família imperial. Logo em frente à catedral, do outro lado da praça, ficava a casa da Princesa Isabel. Prosseguimos o passeio caminhando ao longo da charmosa Avenida Keller, endereço do Palácio Rio Negro, que serviu de residência oficial de verão dos presidentes da República. Passamos ainda por sequências de esplêndidos casarões históricos. Ao fim da Avenida Keller, a partir da Praça da Liberdade, fomos surpreendidos com a vista mais encantadora e famosa da Catedral São Pedro de Alcântara. E nesse passeio chegamos a um dos pontos mais bonitos. Olha só aqui ao fundo o canal e a catedral. E essa névoa aqui está criando um clima bastante bonitinho, né? Além do rio Quitandinha, a névoa somava esplendor a este cenário. A Praça da Liberdade conservou esta denominação porque aqui os escravos livres se reuniam para comprar a liberdade dos companheiros mantidos em senzalas. Próximo à praça encontra-se a casa de Santos Dumont, um chalé alpino francês. Santos Dumont era prático e avesso ao desperdício, e a casa espelhava sua personalidade. As escadas com degraus em forma de raquetes alternadas, um chuveiro com água quente, o único do Brasil à época, aquecida a álcool, e a casa foi projetada intencionalmente sem cozinha. Já passava do meio-dia e tínhamos reserva para almoço em um concorrido restaurante. Estamos indo agora para o restaurante Frutas do Rocio. Sob chuva forte novamente, neblina. Deixamos a rodovia e ingressamos em uma área de preservação ambiental em meio à Mata Atlântica. Chegamos ao restaurante Trutas do Rocio, integrado à natureza e localizado às margens do Rio Quilombo. Que localização privilegiada! E este exuberante espaço estava reservado exclusivamente para o grupo no período. Durante o almoço, recebemos a visita de um simpático habitante,
podíamos chegar bem pertinho e alimentá-lo. Nosso almoço começou a ser servido. A proprietária do restaurante cuidava pessoalmente para que as trutas chegassem perfeitas às mesas. Pedimos trutas com combinações diferentes de ingredientes. Todas estavam muito deliciosas. Alcapacas. Tá vendo esses mini pratinhos doces? As duas aqui disseram que vão dar conta. Esse é o famoso cala a boca. Após o almoço, a proprietária do restaurante nos apresentou os tanques onde eram criadas as trutas, com as águas puras e cristalinas do rio. A tarde do dia de hoje estava reservada para Itaipava. Estávamos de volta à belíssima rodovia Washington Luiz, ladeada por paredões rochosos que não cansávamos de admirar. Tentamos visitar o horto-mercado, mas estava fechado infelizmente. Paramos então no agitado bendito armazém. Esta tarde fria e chuvosa pedia bebidas quentes. E também aproveitamos para apreciar a movimentação da famosa Estrada União e Indústria. Daqui seguimos para outra atração da cidade, a Feirinha de Itaipava. Reúne 390 estandes e promove o comércio de moda local. Voltamos para a Estrada União e Indústria, onde tínhamos reserva para jantar, o último da viagem, no tradicional Farfarello Restaurante, conhecido por suas massas artesanais. E assim terminamos mais um divertido dia nas Serras Fluminenses. Amanheceu em nosso último dia da viagem. Logo cedo já nos despedimos do Fábio e da Kiele, pois eles iriam percorrer mais de 1000 quilômetros até Porto União, em Santa Catarina. Tchau! Terminamos de tomar nosso café da manhã, servido sempre com muito capricho pela Regina, proprietária da pousada. Bom dia, hoje estamos nos despedindo agora da pousada Vila Brasil em Petrópolis. E quem está aqui comigo é a dona Regina, proprietária da pousada. Uma pessoa linda, maravilhosa, cheia de luz. Ela é o marido Frederico, né? E eu pedi, assim, pra dona Regina sentar aqui comigo pra contar um pouquinho da história aqui da pousada. Aqui era uma antiga casa, não é, dona Regina? Aqui era uma antiga, a nossa casa principal era uma fazenda de 1780 e, portanto, do século XVIII. Compramos há 8 anos atrás e transformamos na Vila Brasil. E a gente tá aqui tomando um belo café da manhã e quem tá aqui com o grupo é a Regina, né? Nos 3 dias. Eu falei, nossa, poxa, que carinho gostoso, muito obrigada. Eu tinha que vir, fazia questão de estar aqui presente para recebê-los no café sempre. Valeu, gente. Muito obrigada. Carros carregados, era hora de seguirmos viagem. Nos despedimos da Regina e do Frederico, proprietários da pousada Vila Brasil. Muito obrigada! Adoramos e recomendamos! Tchau, obrigado. Paramos para abastecer logo na saída da pousada. Tínhamos 480 quilômetros para percorrer no dia. Passamos em frente à Praça 14 Bis e à Casa de Santos Dumont, que havíamos visitado no dia anterior. Esta suntuosa construção à frente é o Palácio Quitandinha, inaugurado em 1944, para ser o maior hotel-cassino da América Latina. Por infortúnio, 2 anos depois, o presidente Dutra decretava a proibição do jogo no Brasil. Em 2007, este ícone da arquitetura nacional foi adquirido pelo Sesc Rio, salvo os apartamentos que pertencem a particulares. O lago artificial em frente tem o formato do mapa do Brasil. Passamos pelo Portal de Petrópolis com o sentimento de termos deixado muitos assuntos para um próximo retorno à região.
e sem chuva se possível. Deixamos o asfalto e aqui nos despedimos do Fernando e da Sara, que são do Rio de Janeiro. Eles seguiram para o sul e o comboio para o oeste. Muito obrigado, gente. Vocês são família. E assim, as lágrimas são de gratidão. Somos da cá, de coração. Começou a trilha, dia de chuva, hein? É só trilha para reduzir. Boa, parou. Vamos reduzir, pessoal. O roteiro programado de volta para casa reservava ainda mais atrações. Vamos percorrer o caminho do Imperador, que liga Petrópolis ao Vale do Café. Tá 4x4 legal hoje aqui, hein? Cheio de lama. Bastante galhos, pedras. Vamos lá. 3 horas disso aqui. A estrada foi aberta no início do século XIX e continua sendo de terra. Foram as frequentes cavalgadas de Dom Pedro II que originaram seu nome. O Caminho do Imperador margeia a reserva biológica do Tinguá, que resguarda um dos mais significativos remanescentes de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, permitindo ao viajante desfrutar de toda a natureza em torno. Neste percurso, cruzávamos o interior da densa floresta, com aclives e diversos trechos estreitos em que precisávamos atentar para a encosta íngreme. If something changes, say bye, 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 bye. When you're stuck in chains, but nothing changes. I just wanna run away. Deixamos a mata fechada e um belo vale surgiu diante de nós. Havíamos chegado ao Vale do Café. A paisagem era esplêndida, ladeada por montanhas verdes. Don't you wanna know that the tide's changing? Don't you wanna know that the ride is yours? Don't you wanna roll away? Don't you wanna roll? Don't you wanna lie by the ocean? Em Miguel Pereira, ainda no Vale do Café, passamos pelo ícone ferroviário Viaduto Paulo de Frontin. Obra de 1897, é o único viaduto em ferro e curva no mundo. Toda a estrutura de ferro foi trazida da Bélgica. Operacional até a década de 1990, neste trecho passava o trem turístico Trem Azul. Continuamos percorrendo o Vale do Café, seguindo por estrada de terra. Conduzir por entre as montanhas é sempre prazeroso demais e proporciona profunda paz. Na altura de Seropédica, já eram quase 16 horas e estávamos sem almoço. Paramos em um posto para um rápido lanche. Vamos ajudar uma moça ali. Na saída, notamos que um casal de viajantes não conseguia dar partida no veículo. Prestamos socorro com o nosso auxiliar de partida. A felicidade! Faltavam ainda 370 quilômetros para casa. Em
Lorena paramos para nos despedir do Renato, da Cris e da Cissa, que deixaram a Dutra na próxima saída e seguiram para Campos do Jordão. Até mais. Até a próxima. Ok, então, façam boa viagem e na hora que chegarem, mandam uma notícia dizendo que chegaram bem. E assim terminou mais um incrível encontro com os membros Overlanders do Clube de Canais do YouTube nas Serras Fluminenses. Muito obrigada por acompanhar o Dakar Overland em mais uma viagem. Se você gosta da forma como relatamos nossas aventuras, inscreva-se no canal e ative as notificações. É assim que o YouTube reconhecerá nosso valor e levará nossos conteúdos para mais viajantes. Considere também enviar um valeu demais ou tornar-se membro do Clube de Canais do YouTube. Com uma pequena contribuição, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdos e poderá fazer parte dos encontros de Dakar Overland. Confira as outras séries que publicamos em nosso canal. Até a próxima viagem!